uma pequena revisão para a gente poder entender como é que funciona. Olha, imagina comigo, né? O bebê, quando é um embriãozinho ali, vamos imaginar que ele não tem cérebro, né? Não tem cérebro, não tem, o sistema nervoso dele não se formou ainda. Aí o sistema nervoso começa a se formar, tal. Lá pela 22ª semana, 22ª semana, o eletro dele é assim, né? Você pega os canais dele assim, o eletro é isso aqui, né? É ISO. Então lá pela 21ª, 22ª, ele começa a ter umas atividades assim, transitórias. É assim que começa. O que é que são, né? São aquelas ilhotas de células nervosas que estão começando a se organizar, né? Então você começa a ter isso aí. O nome disso aqui é tracé descontinu. Por que tem tracé isso, tracé aquilo? Porque a escola francesa, ela era muito rica no começo. Eu acho que depois a escola americana superou isso aí, mas ficou, alguns termos ficaram, né? Então tracé descontinu é um termo francês que ficou. Então o traçado ele é descontínuo. A partir de 30 semanas, o que acontece? A quantidade de ilhotas de células, elas vão se organizando, né? Essas ilhotas vão se organizando em vias, em conexões. E aí o tracé descontinu, ele passa a ter menos períodos de descontinuidade, pessoal. Aí ele passa a ser um tracé alternant. Aí por volta de 36 a 46 semanas, você vai ter o traçado contínuo, tracé continu. Na vigília e no sono ativo, né? A gente chama o sono REM do neném, né? Do recém-nascido, de ativo. A gente não fala REM, a gente chama de sono ativo. E o sono não REM a gente chama de sono lento. O tracé alternant, ele aparece no sono lento. Então, vamos dar uma... Eu preciso dar pelo menos essa introdução aqui para a gente poder falar para vocês do surto-supressão. Então, eu preciso dar essa pequena introdução aqui, pelo menos. Essa discussão aqui, a gente poderia ficar tranquilamente os 4 meses discutindo só RN, tá? Mas como eu falei para vocês, o nosso ambulatório não é de RN. Mas vamos ver, vamos pegar aqui um traçado de um bebê de 1 mês. Qual que é a característica do traçado de um bebê de 1 mês? É um traçado, não tem alfa, não tem gradiente antero-posterior, tá? Amplitude maior na frente aqui, né? E amplitude posterior atrás, não tem isso. Tem talvez uma atividade mais lenta aqui nas difusas, às vezes mais central. É isso aqui, ó. É isso aqui. Vendo? Só que tem algo que chama atenção na gente aqui. Tem uma coisa que chama atenção, que a gente só vai ver se a gente fizer uma varredura de 15. Você vai notar que essa criança, ela tem períodos em que a atividade elétrica aumenta de amplitude e períodos em que ela diminui de amplitude. Então isso aqui não é um surto-supressão. Olha aqui o que eu estou falando, ó. Na página seguinte a mesma coisa. Você tem uns períodos assim que parece que ela aumenta de amplitude, daqui a pouco ela diminui de amplitude, daqui a pouco ela... Aqui concentrou mais na linha média, né? Concentrou um pouco mais na linha média. Então, olha só, parece que tem um período que tem alguma coisa, daqui a pouco
faz um período que tem maior amplitude, menor amplitude. Então, isso aqui numa criança de 1 mês é perfeitamente normal. Olha, dá para ver bem aqui. Ela faz aqui uma atividade de maior amplitude, um pouquinho. Está meio especulado aqui, porque a velocidade está maior, tá? Eu só aumentei a velocidade para você poder enxergar melhor, que tem uns períodos que tem atividade de maior amplitude, uns períodos que tem atividade de menor amplitude, os períodos que tem maior amplitude, os períodos que tem menor amplitude. Isso aqui é no sono, que ocorre em recém-nascido, ocorre em crianças prematuras, tanto no sono quanto na vigília. A partir de 36 semanas, máximo 40 semanas, é só no sono não REM que aparece essa alternância. Aqui não, aí é artefato, né? Aí, aqui de novo aparece essa alternância. Então, essa alternância aqui é um resquício desse tracê alternante. Tracê alternante. É um resquício, hein? É só um restinho. Você olha, você vê que tem alguma coisa, mas não está bem nítido. É algo que dá para você ver se você forçar um pouquinho. Esse traçado, no começo a criança, deixa eu ver, ela está em vigília no começo. No começo ela já está começando a dormir, não está bem em vigília não. Está começando a dormir. Eu vou ver se ela acorda aqui em algum momento. Ó, aqui ela está mais desperta um pouco. Aqui ela está um pouquinho mais desperta. A criança flutua muito, né? A criança flutua demais. Nesse momento ela está mais desperta. O que que acontece? A gente tem um traçado que não tem pé nem cabeça, né? Você vê que é igual em todas as derivações, talvez um pouquinho mais rápido na região central. Então esse traçado aí, a gente chama, tem um nome isso aí. É um traçado de aspecto médio, um aspecto sem definição. Eles chamam de tracé moyenne. Tracé moyenne, tá? Ou a gente poderia falar também em português, né? É o traçado amorfo. É um traçado sem forma. Por isso que é chamado de amorfo. Não tem forma, não tem o gradiente antero-posterior, você não tem alfa, você não tem nenhum ritmo que diga para você que você não tem um marcador aqui. Isso aí é a característica do EEG do RN, você não tem um marcador aí, ó. É um traçado que está dormindo, está acordado. O que está essa criança? Eu sei que está acordado aqui agora, né? Porque tem uns artefatos de movimento e tal. Isso ajuda a gente, né? Mas também porque você viu que a alternância, aquela alternância entre alta amplitude e baixa amplitude sumiu. Então a criança ela está acordada. Daqui a pouco começa. Aqui já é artefato, né? Daqui a pouco, se ela dormir de novo, já começa novamente com esses. Começa novamente com esses grafoelementos aí alternados. Agora dá uma despertada. A criança, ela vai ter muita espícula. Vai ter umas espículas, principalmente aqui na região central. Ó, se eu colocar aqui em 7, você vai ter umas espículas em região central. Aqui é mais artefato, mas às vezes aparece também o que a gente chama de encoches frontales, que são umas espículas anteriores ali, e é tudo normal. Criança, bebezinho, é muito comum você ver espículas, você vê ondas agudas, e elas não têm correlação com epilepsia. Por isso que o traçado do bebê é mais difícil da gente avaliar.